Oi, gente, bem-vindos ao Eu Ilumino Lugares Incríveis, o nosso quadro aqui do Aled, onde a gente fala sobre grandes obras, sobre esse mundo do design, da arquitetura, sobre a iluminação desses espaços. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que a gente vai falar de um super projeto. É a Beatriz Mapurunga. Tudo bom, Bia? Tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre esse projeto, sobre detalhes da iluminação. Então, se você quer iluminar um ambiente corporativo ou gosta de grandes obras, fica com a gente hoje aqui nesse conteúdo que vale super a pena. A Beatriz Mapurunga é a diretora criativa da Cenário Iluminação e ela foi responsável pela iluminação dessa obra gigantesca, que é a Estação das Artes aqui em Fortaleza. Tudo bem, Bia? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, agradecer o espaço que a Aled está me dando aqui. Eu sou Beatriz Mapurunga, trabalho na área desde 2008, já trabalhei com automação, depois trabalhei com móveis planejados e depois cheguei na iluminação, que foi assim onde eu me encontrei. Cheguei nessa época que acabou as lâmpadas halógenas e as eletrônicas e a gente veio para o LED. Mudou a tecnologia, Mudou a tecnologia e aí para mim foi um período bom, porque todo mundo ficou igual, né? Estava todo mundo teve que aprendendo, aprender. Né? Eu passei quase 10 anos trabalhando com loja, né? Eu já tive foi na 10 parte anos comercial. Que tu trabalhou no comércio, na loja? No comércio foram 10 anos. E aí começou a vir esses convites meios, Bia, faz só o projeto pra gente, se fosse só o projeto. Na época eu não sabia muito lidar com isso, porque eu era apaixonada pelas vendas, né? Eu sou ainda uma vendedora nata, faz parte, né? Isso é muito bom, isso, né? Isso é bom. Porque você tem garra, né? E eu acho que hoje tudo é venda, né? Você precisa, qualquer profissão hoje você também precisa ter um apurado para venda. E aí começou a surgir esses convites e em 2020, depois foi o ano da pandemia, em 2021 a loja que eu trabalhei fechou e aí veio a ideia da gente fundar a Cenário, que foi justamente muito perto, foi tudo muito junto com o convite que eu recebi na época do governo do estado para fazer esse projeto. Então esse projeto começou em 2020 também? 2020. 4 anos. 4 anos. Foi quanto tempo de obra, Bia, lembra? Foi 2020, ele inaugurou em 2022, final de 2022. Foi rápido, Foi né? rápido, porque na verdade ele é um grande restauro, né? Muita coisa já existia. Da estação, Da estação. Quando eu cheguei na obra, toda a parte de demolição, fechamento da praça, parte de projeto já estava tudo andado. Sim. Então eu cheguei ali com um delay de tempo, né? Porque o projeto mesmo, acho que ele é desde 2018. Mas eu já cheguei em 2020, já cheguei na hora de resolver e... Mas mesmo assim, uma obra daquele tamanho, né, corporativa nesse sentido, do governo do estado, foi muito rápido. Foi rápido. Foi uma obra... A gente passou muito mais tempo chegando no consenso, né, do que ia ser utilizado aquele espaço, do que em obra mesmo. A obra foi gostosa, foi rápida, né? A gente estava no final de governo, né, tinha que ser entregue, então... Foi rápido, entendi. Eu tive então o prazer foi mais de ver. Para que tipo de relacionamento ia acontecer naqueles ambientes, porque aí você conseguiria projetar a luz mais específica, né? Porque dentro da Estação das Artes tem a Pinacoteca, tem a praça, tem aquela Gare, que é onde tem aqueles eventos, tem shows, eles chamam de uma praça de alimentação. Aí eu tenho aquela parte cultural todinha ali atrás, Museu do Ferroviário, aí eu tenho a Secult. Cada um tinha o seu uso, né? E a iluminação, ela é muito personalizada. Eu não aceitei fazer um projeto elétrico, porque na verdade, quando a gente recebeu de Portugal, a gente recebeu um projeto elétrico, onde todas as luminárias eram iguais, não tinha solução, era contagem de carga. Então a gente recebeu esse projeto, que já existia, e teve que fazer eu gosto muito de usar esse termo, porque assim, a gente teve que fazer uma cirurgia plástica, porque a gente já tinha projeto elétrico aprovado, carga elétrica aprovada, mas as coisas não tinham uso adequado e já tinha muito tempo, porque se esse projeto era de 2018, a gente já estava em 2020, então para a iluminação já estava tudo fora do contexto. A gente não preserva o nosso patrimônio, então aquela parte onde hoje é a Pinacoteca, parte principal da Gare, que era a Praça da Estação, elas são tombadas oficialmente, né? Tudo ali é tombado. Então houve um respeito muito grande, pelo menos assim da minha parte, eu não aceitei que fosse tocado e nada existente.
Então, a gente teve que usar muito a imaginação de como iluminar as fachadas, as áreas externas, sem mexer na estrutura, sem quebrar, sem mexer na arquitetura. Então, aquilo para mim foi uma das coisas mais difíceis, foi mais desafiantes, e eu acho que foi o que deu mais característica ao projeto, porque todo mundo, quando pensa na Estação das Artes, lembra daquela fachada principal. Sim. E com certeza lembra dela iluminada, porque acabou dando a imagem que eu tô falando, é a imagem que vem aqui. Exatamente. E é isso, a estação tá lá, a gente ainda hoje dá manutenção lá, né? Então, a fachada e a praça, a gente já passou por 3 invernos e ele continua iluminado. Isso, assim, para quem é da área sabe o que eu tô falando. Que às vezes você faz um jardim de um cliente e no primeiro inverno ele se acaba. Então vamos logo falar o que é que tu colocou lá na fachada. Lá na fachada a gente trabalhou com embutido de piso, né? A gente fez essa obra com, acho que 80% dela foi estela. Tu lembra a altura lá? A fachada ela vai a quase 10 metros. Usou muito material da Estela. Sim. Né? Na época a gente priorizou bastante. E todas as áreas técnicas, porque lá dentro da Pinacoteca existem muitas áreas que tem confecção de obra, tem restauro. Então a gente tem áreas lá que são técnicas mesmo. Dentro da Pinacoteca, por exemplo, tem uma geladeira gigante, essa geladeira gigante, que é onde fica guardada as obras. Porque, por exemplo, você tem uma obra do Bandeira que hoje custa, sei lá, R$1 milhão, ela não pode estar num lugar onde a umidade está controlada. Tem que ter todo tem que ter todo uma característica de cuidado. Aí a gente utilizou uma luminária específica na época da Revoluz, que então foi super complexo, porque eles queriam trocar por qualquer coisa, e aí eu dizia, não, tem que ser essa, porque ela tinha um IRC alto. Porque imagina, como é que você vai curar uma obra, né, escolher, olhar, avaliar, dentro de uma iluminação que não tivesse um índice de reprodução de cor, dentro de uma geladeira que não tem luz do sol, Sim, né? Em geral, quem está fazendo a obra, por isso também você estava lá e dava esse detalhamento, essa especificação. Os porquês, né? Isso. Ai, por que tem que ser essa luminária? Por que não pode ser só uma lâmpada tubular de qualquer jeito? Sim. Porque no projeto inicial que a gente recebeu, era aquela lâmpada, era aquela luminária de calha que se usa em cozinha, com uma lâmpada tubular, até 8. A gente, não é fácil iluminar, vocês estão vendo, são muitos detalhes, muitos detalhes. Na verdade, é você se preocupar muito com o uso do espaço, né? Que eu vejo que às vezes as pessoas se preocupam só com a estética ou só com as normas. Bia, então fala pra gente quais são, eu vou dizer quais foram, mas você pode dizer quais são ainda, né? As suas inspirações dentro desse mundo da iluminação, da arquitetura, e o que te motiva, e o que te motivou a ficar nesse segmento. Pronto, eu acho interessante essa pergunta, porque normalmente não se fala de light designers, né? A gente tem poucas referências, né, no mercado. Quando eu comecei na iluminação, a minha grande referência de light design, que eu olhava e dizia, poxa, eu queria ter um escritório como esse cara tem. É o Migrone, né? O Migrone é um dos primeiros light designers atuantes mesmo, efêmeros, assim, no nosso país. Quando eu trabalhava na loja, eu pegava em projetos dele. E eu achava incrível eu pegar um projeto especializado em iluminação, porque normalmente a gente pega o projeto do arquiteto que não era tão especializado. Sim. Fora ele, assim, as minhas grandes inspirações, eu sou muito fã de um cara chamado Ingo Mauer, que é um designer. Se a gente fosse falar, ele dentro da iluminação, talvez, aqui no Brasil, é como se fosse um Jader Almeida, dentro da categoria internacional, um Philip Stark. Né? O Ingo Mauer, ele trouxe uma poesia para a iluminação. Ele falou da iluminação de uma forma misturando mágica com arte, de uma forma, ele trouxe arte e magia para produtos de iluminação. E assim, uma das peças dele me encantou bastante quando eu ouvi a história, ele tem uma peça que é um monte de prato quebrado, que chama Porca Miséria. Aí eu fui estudar um pouquinho do que era aquela obra e descobri que era uma obra cara, porque era ele que fazia e parte daquele dinheiro que ele arrecadava, ele doava para a fome no mundo. Então, por isso que ela tinha esse nome, Porca Miséria. Bia, então vamos ensinar para o pessoal aqui como votar nessa obra. É muito fácil, a gente vai disponibilizar o link do ArcDay. O ArcDay é o site mais visitado do mundo de arquitetura, é o Pinterest da arquitetura, digamos. E a gente tem o link, nós estamos entre os 15, né, que já foram selecionados, e desses 15 vai sair o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Eu conto com vocês para estar no primeiro lugar.
E no nosso quadro Eu Ilumino Lugares Incríveis, a gente tem aqui no final um ping-pong, que a gente acabou de mudar o nome para Acende Apaga. Bia, quem é a sua maior inspiração na vida? Ah, com certeza, Deus, né? Deus é a obra da nossa vida. Tirando Deus, a gente tem as pessoas abaixo de Deus, aí eu tenho São Francisco, que é o meu grande padroeiro, né? Enfim. E depois disso, eu acho que meus avós, né? E, Bia, uma palavra para definir o sucesso de um projeto. Eu sempre digo que as pessoas têm muita vaidade, né? Trabalhar nessa área da gente tem muita vaidade. E os projetos que eu acho que eu tive mais sucesso foram os projetos que os clientes ficaram satisfeitos. Então, você trabalhar com projeto, com iluminação, tem uma frase que eu sempre digo que você tem que todo dia treinar a sua humildade. Não adianta você querer usar o melhor produto, estar com as melhores marcas, mas você não conseguir agradar o cliente. Para mim, um projeto de sucesso é um projeto que o cliente final fica satisfeito. E o seu maior sonho? O meu maior sonho é difícil, eu sou muito sonhadora, mas eu tenho um sonho que é com 43 anos. A Cenário está funcionando sozinha e eu quero fazer uma volta ao mundo. É? E essa pergunta é super legal. Nosso quadro é Ilumina Lugares Incríveis, então me diga aqui o lugar mais incrível que você já iluminou. Olha, é difícil, né? Eu tenho os meus queridinhos, a Estação das Artes é um, a minha saga com o Vasto, né? Que foi a minha mudança de carreira foi ali com o Vasto, mas eu acho que o lugar que eu mais gostei de iluminar foi a minha casa, foi a Lighthouse, porque foi um desafio. Eu nunca tinha imaginado que projetar para mim, para minha família, fosse tão difícil. E ao mesmo tempo eu não queria fazer a casa de ferreiro espeto de pau. Sim. Né? Eu queria que tivesse o que eu acreditava, num espaço muito pequeno, porque a Lighthouse é um farolzinho mesmo, só tem nem 60 metros quadrados. Então foi para mim o projeto mais desafiador, porque você projetar para você, para o seu marido, para os seus filhos, colocar todos os fornecedores que você admira, então foi desafiador. E se você pudesse escolher, qual seria o lugar incrível que você iluminaria nesse mundo? Olha, é difícil, eu já sonhei em iluminar várias coisas. Uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que eu nunca tinha feito, era a fachada de um prédio, de uma torre, né? De um prédio de vários andares, que esse ano eu pude participar lá do ON, né? Que a gente vai fazer. E eu tinha muita vontade de iluminar a nossa catedral, que eu acho ela linda. A nossa catedral é uma das catedrais mais bonitas do Brasil e a iluminação dela não funciona à noite. E seria fácil resolver, só bastaria Gente, o Dom Gregório, por favor, alguém marca ele aqui e manda esse vídeo para ele. Vai dar certo. Gente, aqui a gente encerra mais um quadro Ilumina Lugares Incríveis. A gente quer agradecer a Bia de coração por ter vindo, tirado esse fim de dia. E eu quero convidar você a prestigiar esse projeto da Cenário Iluminação, da Beatriz Mapurunga, mais a LED, e votar no site do ArcDaily. Então vai lá, a gente conta com seu voto. Mais uma vez eu te agradeço, Bia, muito obrigada. Foi ótimo aqui falar um pouquinho. Então se inscreve no nosso canal, curte, comenta, ativa as notificações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!